Seja bem-vindo, Leandro. Tudo bem com você? Olá, boa tarde, tudo ótimo. Leandro, a gente vai querer fazer uma introdução sobre você e como que a gente se conheceu. Você é um guia, um taxista, motorista lá em Luiz Correia, Piauí, verdade? Isso, trabalho, tenho uma empresa e trabalho aqui com transporte, com turismo e passeios, Uhum, E a gente aqui fez em um Luiz Correia, passeio no Piauí. uhum. junto nas Lençóis Piauenses e você mostrou a região para a gente, mas o mais importante é que você viu a gente antes, quando estávamos nas Lençóis Maranhenses. Sim, em Barreirinhas, nos Lençóis Maranhenses, você já tinha visto a gente lá, como a gente estava fazendo passeio lá. E então foi uma coincidência interessante, mas ao mesmo tempo não é o assunto de hoje. O assunto de hoje, para mim, é que é muito importante esse assunto. É a história que você contou para a gente sobre seu passado e que você passou recentemente, uns anos atrás, mas eu vou deixar você falar sobre esse assunto. Qual foi essa história que você contou? Isso, muito bem. A gente se conheceu em Barreirinhas, um casal muito simpático, alegre, e eu rapidamente já me atentei a vocês e quando chegou aqui no Luiz Correia, a gente se encontrou. Uhum, Bom, a minha história, ela começa em 2009, quando eu tive um problema de saúde. Eu estava com alguns sintomas de infecção urinária, ardência na urina e depois evoluiu para um sangramento na urina e fazendo alguns exames, infelizmente eu descobri um leiomilsarcoma, que uhum, é um câncer de bexiga e é um câncer raríssimo de bexiga. Tanto que aqui no Piauí, onde eu moro, não tinha ninguém na minha idade que tinha tido esse câncer ainda. Pronto, descoberto o câncer, o médico disse: Olha, o seu estado realmente é grave, você precisa fazer uma cirurgia urgente. uhum. E a cirurgia é uma cirurgia muito complexa, você corre risco de vida, você tem 25% de chance de sobreviver. Uau. Então, chame seus pais, traga seus pais, sua mãe, sua família, e que todos possam assim conversar com você antes da cirurgia. Aí a gente conseguiu marcar a cirurgia para acho que 3 ou 4 dias depois. E foi uma cirurgia que foi feita toda gratuita pelo SUS, eu não paguei nada. Uhum, A cirurgia custou R$ 90 mil. E uhum, nessa cirurgia a gente fez a gente não, o médico, né? Ele fez uma cistectomia radical, que é uhum, um procedimento cirúrgico que ele retira a bexiga do paciente e reconstrói outra bexiga. uhum, Então, eu sou um paciente que recebi um implante, vamos dizer, mas um implante de mim mesmo. uhum. E a cirurgia, graças a Deus, deu tudo certo, foi um sucesso. E essa foi a primeira. Eu fiz 10 cirurgias ao total. Uau. Uau, Então, a 10. tem primeira, muitas, sim, sim. Mas espera aí, você falou que isso você tinha 25% de probabilidade de sobreviver? isso. Tanto que o médico, antes de me operar, um que iria me operar, e eu até não operei com ele disse para mim que eu tinha 4 meses de vida, isso em 2009. Ele falou: Ó, você tem 4 meses de vida, aproveite sua esposa, sua filha. Minha filha tinha 1 ano de idade. Uau. E aí eu falei para minha esposa: Amor, eu não vou fazer cirurgia com esse médico, ele vai me matar no centro cirúrgico. Hum. E Que aí bom que você não eu fez a passei para cirurgia com outro ele. médico. Uhum, uhum. Não pode Sim, falar sim. isso como médico. Ele não tinha certeza É, que você tem 4 meses. De onde saiu esse Mas 4 meses? ele disse, né? Ele disse e eu fiz com outro, e o Uhum, outro disse: você tem 25% de chance de sobreviver. Ele uhum, foi realista, o meu caso era grave. uhum. Mas, graças a Deus, sempre a Deus, tudo deu certo e eu consegui me recuperar dessa primeira cirurgia, que foi a primeira etapa. Mas até agora, uma coisa muito importante. Você teve um caso grave e raro, e dentro de 3, 4 dias, no SUS, no Sistema Público de Saúde do Brasil, que é grátis, gratuito, você já estava fazendo a sua cirurgia, que foi um sucesso. Sim, por que que foi tão rápido? Porque no SUS.
os casos de câncer são extrema prioridade. Uhum. Não existe mais nada prioridade do que o câncer, porque o câncer, ele é muito rápido. Se você não for rápido, ele se alastra e não tem mais jeito. Uhum. Então é por isso que o SUS aqui funciona muito bem, ainda mais com o câncer. Uhum. E todas as cirurgias que eu fiz, eu não paguei nenhum centavo. Uhum. Fiz 10 cirurgias ao total. O SUS cobriu 90 mil e as outras 9 foram 45 mil cada uma. Então Uhum. foram 10 cirurgias. Durante quantos anos você fez essas cirurgias? A primeira foi em Então, a primeira 2009. cirurgia foi em 2009. Uhum. E aí, a última cirurgia que eu fiz foi dia 20 de dezembro de 2024. Aham. Até agora, então, está precisando de ir no hospital para fazer um tratamento? Era a última, né? Não, foi a última. Aí A eu já última. fui, fiz os exames e deu tudo certo. Fiz tomografia, fiz exames de sangue, tá tudo ok agora. Uhum. Agora não precisa mais cirurgia nunca, né? Então, Não, cirurgia não, graças a então, Deus. então, até agora você contou a história das cirurgias e do sistema público que Sim, funcionou bem até nessa parte, que de verdade você teve esse tratamento, as cirurgias que teoricamente custam R$ 500.000, que é muito dinheiro. sim. Mas E tem o tratamento paliativo que eu fiz. que, Sim. que é esse Eu Como é tive tratamento? que que, são eu as tive que coisas? fazer. Tratamento paliativo são as quimioterapias e Uhum, radioterapias. uhum, Eu fiz quimioterapias durante 1 ano e meio. uhum, E eu fazia quimioterapia 5 dias por mês. Então, os, uhum, os últimos 5 dias do mês eu fazia quimioterapia. uhum, Cada esquema de quimioterapia, que aqui é chamado de esquema, uhum, custa R$ 5.000. uhum, Então, teoricamente, eu gastava para o SUS 25 mil por semana. Isso uhum. durante por mês, né? Por Durante um mês. ano e meio. Uhum, uhum. Então, o Por total mês, daria isso. R$ 450.000. Só para a Só quimioterapia? as quimioterapias. Uhum, Isso. E depois, junto, eu fiz o tratamento de radioterapia, que quem tem câncer, se for um câncer muito agressivo, a pessoa precisa fazer a cirurgia, a químio e a rádio. Aí eu uhum, fiz a rádio. Radioterapia eu fiz 6 meses. Ela custava em torno de R$ 1.000 cada sessão. uhum, E eu fazia de segunda a sexta. uhum, Então eu fazia, teoricamente, 5 por semana durante 6 meses. uhum. Isso daria uns 130.000 reais, mais ou menos. Isso, 130 mil mais ou menos, e sem contar que durante todo esse tratamento de 2009 até hoje, eu fiquei internado no hospital. Todas as cirurgias que eu fiz, eu fiquei internado. A Uhum. primeira eu fiquei 60 dias internado, Bom. e você sabe que para ficar internado tem um custo. Uhum, Eu fiz exames de imagem como radiografia, tomografia, ressonância, exames de sangue. Eu não estou contabilizando esses exames no meu tratamento, que o uhum, custo seria muito alto também, uhum. né? Mas tudo pelo SUS, não E você paguei estava nada. recebendo também um dinheiro Isso, todos os meses? Como chama? Auxílio de exatamente. doença? Auxílio de doença, né? Isso, aqui chama auxílio doença. Quando você não pode trabalhar por algum motivo válido, o Uhum, SUS ele te dá um salário mínimo por mês. uhum, O salário ele é de acordo com o que você ganhava. Então, assim, como o meu salário era um pouco maior, na época, em 2009, eu comecei a ganhar R$ 1.400 por uhum, mês, sem uhum. trabalhar, sem nada. Eu E ganhei quanto uns durou? 7 anos isso. 7 anos. 7 anos. 7 anos. E Isso. por 7 anos o governo brasileiro estava pagando todos os meses Tudo. um salário Até o mínimo, 13º. Até não o mais. 13º. É. O, Paga o, to- tudo. o total dá mais ou menos R$ 120.000, mais ou menos. Mas espera aí, você falou até o 13º salário? Isso, o 13º paga também. Décimo Eu terceiro, recebia. então, de verdade, o cálculo daria 130.000, mais ou menos, esse E salário. eu também ganhava um benefício que toda vez que você faz um tratamento fora do seu domicílio aqui no Brasil, porque aqui na minha cidade não tinha essa estrutura para fazer esse tratamento. Eu fui para Uhum, Teresina. uhum, E quando você faz um tratamento fora da sua cidade, o governo te dá um benefício que chama TFD. O que é TFD? Tratamento fora de domicílio. uhum, Então, todos os dias, ele me dava R$ 50 por dia
para mim custear alimentação e alguma despesa de combustível, ônibus, táxi. Então, todos os dias eu tinha R$ 50. Muito Uau. legal. Uau. Então, o seu o governo mesmo paga você para que você possa chegar lá, fazer o tratamento e depois voltar para casa, para sua casa. Eu fiquei surpreendida, Sim, com outra coisa. Você falou que perdeu muito peso. Você estava é, com 105 quilos. E depois? isso. Eu estava com 105 mais ou menos antes de descobrir o problema. Depois das cirurgias, químio, eu fui para 56, 57. Foi drástico, assim, porque a quimioterapia você não consegue comer nada, você só quer Uhum. vomitar o tempo Uhum. todo. Você não come, você só quer sair. Então eu perdi muito peso mesmo. É quase a Foi muito. metade, sua metade quase, é assim, né? Como que você encontrou É, foi. a força para continuar? Então, a primeira força veio de Deus. Sem Deus, a gente não faz nada. Então, eu tinha muita fé em Deus que ele iria me ajudar. A segunda força veio da minha esposa, porque a minha filha tinha 1 ano de idade, né? Ela não podia fazer nada. Mas a minha esposa estava comigo todos os dias, de hospital em hospital, de quimioterapia em quimioterapia. E a quimioterapia não é uma coisa assim que você vai lá, toma e vai embora. Uhum. Você tem que se internar no hospital, você deita numa maca, né, numa cama. Depois que você toma, você fica um tempo no hospital até você se recuperar. Então é um processo desgastante. Eu Uhum. perdi todos os pelos do meu corpo, só para você ter uma ideia, porque cai Uhum. tudo. Uhum. Não Uau. tinha E, nada. e depois, tudo isso, você mudou alguma coisa na sua vida? Estilo de vida? Mudei. Eu fui no Sírio-Libanês, que eu não sei se os ouvintes, né, vão conhecer esse hospital, mas é um hospital referência de câncer no Brasil, Sírio-Libanês em São Paulo. Uhum. Esse hospital, ele tem uma metodologia de tratamento que eles mostram como que o paciente oncológico pode ter uma qualidade de vida. E o médico lá, ele me deu inúmeras receitas do que eu não poderia comer. Por exemplo, ele falou para mim nunca mais comer é, coisas engorduradas, frituras, açúcar, refrigerante, presunto, mortadela, linguiça, embutidos, enlatados em espécie nenhuma, nenhum tipo de enlatado, a menos sardinha, que pode, que é natural, mas eu teria que mudar drasticamente a minha alimentação, e foi o que eu fiz. Eu não tomo refrigerante, não tomo cerveja, não como nada embutido, enlatado, nada. E se Mudei você tudo. não quer nunca mais comer e beber essas coisas, eu imagino que estava tão difícil que você passou que você não quer nem ver esses alimentos, né? É, realmente às vezes dá vontade de comer algumas coisas que eu comia Aham. antes. Por exemplo, como salsicha Uhum. e mortadela. É duas coisas que eu gostava muito. Mas o médico proibiu de comer salsicha, mortadela e refrigerante. São E os doce? três piores venenos. E E doce? doce também. Mas o doce nem tanto. A salsicha e o refrigerante são os dois piores venenos que existe na forma de alimento. Uau. É Uau. impressionante porque como que funcionou o sushi e espero que funcione assim para outras pessoas também, e não só para uma pessoa de emergência como você. E falando sobre esse assunto, a gente viu na placa, no seu carro, que você está fazendo um projeto que se chama, você criou um projeto que se chama Táxi do Bem, verdade? Isso. Depois que eu terminei o meu tratamento, eu fiz um projeto que é Táxi do Bem. Esse projeto é para ajudar as crianças autistas e crianças que fazem tratamento de câncer. Porque assim como eu fui ajudado, eu também quis ajudar. Uhum. E aí a gente dá um pouco do nosso tempo, energia e também para poder ajudar as crianças, né? De uma forma positiva, dando brinquedo, fazendo passeios. É claro que esses últimos 4 meses eu não consegui ajudar, porque eu fiz 3 cirurgias agora no final do ano. Então eu fiquei impossibilitado. Uhum. Mas vamos voltar com os passeios agora, nesse mês de fevereiro. Muito E bom. agora você pode trabalhar normal, como a gente viu e sentiu, e passamos momentos muito bons com você, Com e tudo fica certeza. certo agora, né?
Com certeza, vou voltar ao meu trabalho. Que nem eu falei, eu sou taxista. Eu fui reconhecido aqui, eu não sei se eu falei isso para vocês, mas está no meu Instagram, que é o Táxi Luiz Correia. Eu Uhum. fui reconhecido como o melhor taxista 3 anos consecutivos. Eu Muito bom. fui eleito o melhor taxista em 2022, 2023 e 2024. Tem cerca de 200 taxistas aqui. Eu fui eleito o melhor nesses 3 anos seguidos. E os troféus estão lá no meu Instagram. Eu fiz um vídeo lá, eu tenho todos os troféus e eu estou continuando meu trabalho de turismo, de ajudar as pessoas, fazer as pessoas felizes. Seios é isso que eu gosto e é isso que eu quero. E a gente E, concorda. sim, a gente concorda, a gente pode verificar isso e deu muita sorte para a gente que a gente buscou no Google Maps e a gente encontrou você. O primeiro taxista que a gente encontrou lá em Luiz Correia foi você e também foi você que a gente já tinha Visto. quase conhecido lá nos Lençóis Maranhenses. Quase se É, encontrado. sim, o mundo é muito pequeno no final das contas, mas a gente vai querer perguntar uma coisa, a gente vai querer fazer uma última pergunta para você, que seria: qual é sua recomendação? Você tem umas palavras para as pessoas que estão passando por algo Parecido. grave, parecido com você, com o que você passou no passado? O que você diria a essas pessoas? Sim, com certeza eu tenho. Quando a pessoa descobre um problema de saúde, é claro que num primeiro momento a pessoa fica um pouco desesperada, às vezes ela fica ansiosa, né? Fica instável com a situação. Mas o que que eu digo para essa pessoa que está com problema de saúde? Primeiro, se concentre em Deus, busque forças em Deus, porque somente Deus tem o poder e a força de nos ajudar. Segundo, não subestime os procedimentos médicos ou os tratamentos médicos. Tem muitas pessoas que, quando descobrem um problema, vai buscar só em Deus e esquece de fazer uma quimioterapia, uma rádio. Não faça isso. Busque Deus, busque os tratamentos médicos e busque principalmente o apoio da família e dos amigos, porque nessas horas difíceis são os verdadeiros amigos que ficam e aqueles falsos vão embora. E você não conta com eles, você só conta com os verdadeiros. E sempre ser positivo. Nunca pensar negativo. Ah, não vai dar certo. Ah, eu vou morrer. Ah, isso não funciona. Não pense assim. Pense sempre que vai dar certo, que vai funcionar. E foi isso que eu fiz. E eu estou aqui hoje, praticamente depois de 15 anos, né? Que foi em 2009. Hoje já é 2025. Por um médico que disse que eu tinha 4 meses de vida. E que eu não iria criar minha filha. Minha filha tem 17 anos. Só. Que Bom. bom, que bom. É uma história maravilhosa e esperamos que todas as pessoas pensem como você e sejam positivas, porque eu acho também muito importante ter força e energia positiva. Uhum. E você, uma inspiração, agora está inspirando pessoas as quais podem passar pelo mesmo caminho que você passou já, superou os seus problemas e os problemas de você, né? E agora está indo para cima para dar o bem para outras pessoas que têm necessidade. E a gente agradece muito pelas palavras e qualquer coisa que você queira falar, óbvio que você Só pode mais uma dizer. coisa. Uhum. Teve um médico lá em São Paulo que disse uma coisa muito importante para mim: nós somos o que nós comemos. Então, eu acho que existe um alerta muito importante com relação à alimentação. Eu acho que muita gente tem a vida muito corrida hoje e às vezes prefere alimentos que são mais fáceis de ser produzidos e consumidos, fast Uhum. food, alimentos prontos. Eu não sou contra, mas eu acho que a alimentação ela vai refletir o que a gente vai ser lá na frente ou a nossa saúde lá na frente. Se a gente Uhum. não cuidar da alimentação, depois a gente vai ter que cuidar da nossa saúde. Uhum. Você tem que pagar muito mais com tempo e dinheiro se você não cuidar agora. Isso é muito Isso. bom que você falou tudo. E eu espero que pessoas da Grécia que estão assistindo esse vídeo venham para o Piauí para conhecer você e os Lençóis Piauienses e a região toda. E nós tivemos uma experiência Muito legal. incrível, Bacana incrível. demais. Também os brasileiros que podem estar assistindo agora, esperamos que eles também venham para conhecer o Piauí,
que é um estado que muitas vezes as pessoas pulam e não conhecem muito bem e passam por lá sem parar. Eu acho que a parada seria obrigatória e você pode fazer um passeio com eles muito legal. E não só o passeio, mas você pode também inspirar essas pessoas para fazer algo melhor com a vida deles, eu acho. Com certeza. Obrigado pela oportunidade de também dar esse relato. Espero que ajude outras pessoas e vou estar acompanhando vocês pelo resto da vida. Com Muito certeza obrigado. o E a gente trabalho de também. vocês é muito bom. E vocês têm uma sintonia muito boa, vocês dois, vocês são perfeitos. Casou. Muito obrigado Isso, mesmo, Leandro. perfeito. Muito obrigada, Leandro. Um abraço forte, obrigado mais uma vez pelo tempo que você deu. Eu sei que você está trabalhando em um momento, então a gente vai liberar você. E um abraço forte desde Jericoacoara, onde a gente está no momento. Abraço e até a próxima. Um Até a Tudo abraço. de bom próxima. para você. Tchau, tchau.